Olá a todos e todas, espero que sejam todos bem. A aula de hoje vai ser a primeira parte, que nós vamos falar sobre nutrientes dos alimentos, e na segunda aula, na próxima parte, nós vamos falar sobre o sistema digestório. E as professoras responsáveis por essa aula somos eu, Graziane Rodrigues, e a professora Kelly Carvalho. Então, hoje nós vamos focar nessa aula nos nutrientes dos alimentos, tá? Então, assim, em algum momento você já deve ter ouvido falar que os nutrientes eles são muito importantes para o nosso organismo, para o nosso corpo, que a gente tem que consumir bastante nutrientes, né? Que a gente tem que ter uma dieta nutritiva, enfim, alguma coisa do tipo, tenho certeza que vocês já ouviram, né? Mas vocês já chegaram a pensar por qual motivo eles são tão importantes para a gente? Ou melhor, já se perguntou o que são esses nutrientes tão falados? Então é isso que a gente vai apresentar na aula de hoje para vocês. Um pouquinho do que são esses nutrientes, né? Em quais alimentos a gente encontra, tá bom? Bom, os nutrientes, eles são substâncias presentes nos alimentos e que são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo, para um bom funcionamento, né? Então a gente pode adquirir eles por meio do processo de digestão, né, que garante a quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre esse processo de digestão, né, sobre o sistema digestório, como que ele funciona, né, para garantir a quebra dos alimentos em partículas bem pequenininhas. Então, como vocês já sabem, né, a gente começa pela boca, né, a gente começa mastigando, ali a gente já começa a deixar o alimento em partículas menores, né? Mas durante todo esse processo de digestão, né, tem várias etapas em que essas partículas vão ficando cada vez menores e chegam ao destino final, digamos assim, que é quando elas são realmente absorvidas, né? Quando o nosso organismo consegue absorver esses nutrientes e usar eles a nosso favor. Então, na próxima aula, a gente vai explicar cada etapa para vocês entenderem um pouquinho sobre essa absorção, tá? E alguns alimentos, eles apresentam uma quantidade específica de nutrientes. Então, é muito importante a gente saber combinar os alimentos que a gente vai consumir no nosso dia a dia, tanto no café da manhã, quanto no almoço, café da tarde e jantar. A gente precisa ter conhecimento sobre quais nutrientes cada alimento tem, né? No que eles são ricos, né? E para a gente saber combinar, para a gente conseguir ter uma dieta saudável, para a gente conseguir consumir todos os nutrientes. Então, cada nutriente ele tem um papel muito importante na nossa alimentação, né? Por isso que não é possível a gente excluir nenhum deles completamente da nossa dieta. Porque se a gente deixar de consumir algum tipo de nutriente, isso vai trazer um dano para o nosso organismo, isso vai ter consequências. Então, já que nenhum deles pode ser excluído da nossa alimentação, já que todos os nutrientes devem estar presentes no nosso dia a dia, então não existe nutrientes melhores do que outros, tá? Então não existe isso de, eu vou consumir mais esse alimento porque ele tem esse nutriente que é melhor do que outro nutriente. Não existe isso. Cada nutriente tem a sua função, né, no nosso corpo, na nossa alimentação. Então, todos eles são de extrema importância. O que a gente tem que estar atento? Na quantidade ideal que a gente vai consumir de cada um deles, né? Então, por isso que eu falei, é importante a gente ter conhecimento sobre quais nutrientes estão presentes nos alimentos, para a gente saber equilibrar a nossa alimentação. Saber quais alimentos consumir no dia a dia, quantas vezes por dia, né? Ficar atento na quantidade ideal que o nosso corpo precisa de cada nutriente, tá bom? Vamos lá, classificação dos nutrientes. Os nutrientes eles são classificados em dois grandes grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes eles são aqueles que o nosso corpo ele precisa em uma quantidade maior. Então, eles são encontrados abundantemente, em grande quantidade, nos alimentos que a gente consome. Tá? E agora eu vou falar alguns exemplos de macronutrientes, né? A principal função deles no nosso organismo, e dar um exemplo de em qual alimento que nós vamos encontrar
esse macronutriente. Começando pelas proteínas, né, que a principal função é estrutural, né, então elas promovem a formação e o crescimento dos tecidos do nosso corpo. Se vocês lembrarem aí da última aula, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a formação dos tecidos, sobre a formação dos órgãos, né? Então, tá aí um nutriente muito importante para garantir um crescimento e formação boa dos tecidos do nosso corpo, que são as proteínas. E elas são encontradas nas carnes, nos ovos e nos laticínios, que são os alimentos, produtos derivados do leite. Então, queijos, manteigas, iogurte, tá? São alguns exemplos de alimentos que também são ricos em proteínas. Então, aí já anota aí quais alimentos têm proteína, para prestar atenção e procurar sempre incluir algum desses alimentos na nossa alimentação. Um outro macronutriente são os carboidratos, né? Eles constituem a principal fonte de energia do nosso organismo. Né? Eles são moléculas orgânicas muito abundantes na natureza, ou seja, nós encontramos em grande quantidade na natureza os carboidratos. E os alimentos que são ricos em carboidratos são o arroz, o pão, as massas em geral, né? Macarrão, pizza, açúcares e mel. Ainda falando dos macronutrientes, né, que são encontrados em grande quantidade na nossa alimentação, vem os lipídios, né? Os lipídios que são uma classe de macromoléculas que inclui as gorduras e substâncias semelhantes. Então, gordura, óleo, né? Esses são os lipídios. Aqui eles são armazenadores de energia e eles também apresentam outras funções, como a formação das membranas, como proteção dos órgãos de impacto. Aqui a gente chama de proteção mecânica, digamos assim, né? Porque a camada de gordura, a gordura que a gente tem no nosso corpo, uma das funções dela é proteger os nossos órgãos, proteger contra impactos, né? Para a gente não se machucar, não se perfurar, né? E também eles atuam na manutenção da temperatura do corpo. E alguns alimentos que são ricos em lipídios são a margarina, o óleo, a carne gorda. O que é carne gorda? Aquela carne com uma camada boa de gordura, né? Noz e azeite. O último e muito importante na nossa alimentação, a água. A água também é um macronutriente. A água ela está presente em todos os alimentos que a gente consome. Em alguns alimentos tem mais, em alguns menos, mas sempre está presente em todos, né? A água ela é muito importante para o nosso corpo, acho que vocês já ouviram falar que 70% do nosso corpo é água. Então, é importante, lógico, a gente saber que em todos os alimentos possuem água, mas que a gente tem que ficar atento também em todos os dias consumir uma boa quantidade de água também, fora o que a gente obtém através do alimento, tá? Por quê? Olha as funções aí da água do nosso corpo. Ela é muito importante para o transporte de substâncias, para a eliminação de substâncias para fora do corpo, por exemplo, através da urina, né? As substâncias que não são importantes, que não foram absorvidas pelo nosso corpo e que podem ser eliminadas, são eliminadas a partir da urina, que nada mais é que a água, né? Uma mistura da água com as substâncias que o nosso corpo não precisa mais. E ela também é importante para regulação da temperatura. Por exemplo, quando a gente está praticando uma atividade física ou está um dia de muito calor, né? O nosso corpo ele fica super aquecido e a gente começa a suar. E esse suor nada mais é do que água, né? A água que o nosso corpo está expelindo, né, para fora para regular a nossa temperatura corporal, né? Para aliviar aquele tanto de calor que a gente está sentindo. E como eu falei para vocês, todos os alimentos eles possuem água, né? Mas tem alguns que têm uma quantidade maior do que água. E os alimentos ricos em água são alguns exemplos: melancia, tomate, nabo, cenoura e melão. E aí agora vamos falar sobre o outro grupo de nutrientes, que são os micronutrientes. Esses também são necessários e muito importantes para o nosso corpo, só que em pequenas doses.
esses micronutrientes em pequena quantidade é que vão garantir um bom funcionamento do nosso organismo, né? Então, eles são encontrados em uma quantidade menor nos alimentos que a gente consome, mas realmente o nosso corpo ele não precisa de uma quantidade tão grande assim de micronutrientes, tá? E os micronutrientes são os sais minerais e as vitaminas. Eu vou falar um pouquinho de cada um também. Os sais minerais, eles são nutrientes inorgânicos e os principais sais são cálcio, fósforo, potássio, cloro, sódio, ferro e flúor. Cada sal mineral, ele também tem uma função no nosso organismo, cada um atua de uma forma, então é importante que a gente consuma, né, na nossa alimentação todos esses sais, porque cada um vai desempenhar uma função ali no nosso organismo. Trouxe um exemplo aqui para vocês que é o cálcio, né, que está relacionado com a formação dos nossos ossos e dos nossos dentes. Então, a gente precisa ter um bom consumo de cálcio, né? Como eu falei ali, não precisa ser em grande quantidade, né? Esses micronutrientes nosso corpo precisa em pequena quantidade mesmo, que já é o suficiente, né? Mas o cálcio vai ajudar a gente a garantir uma boa formação de ossos, ter ossos fortes, né? Uma boa formação dos nossos dentes também. E aí, o outro micronutriente são as vitaminas, que são moléculas orgânicas de extrema importância também para o nosso corpo e que exercem diversas funções diferentes, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de 3 vitaminas. A vitamina A, por exemplo, é um componente de pigmentos visuais e eles atuam na manutenção dos tecidos epiteliais, ou seja, dos tecidos da nossa pele. A vitamina K atua no processo de coagulação sanguínea e a vitamina C é importante na síntese do colágeno. Então, aqui eu trouxe exemplos de algumas vitaminas, quais as funções, né, para vocês verem que todas as vitaminas, elas também são fundamentais. A gente precisa consumir todas, né, todo tipo de vitamina para ter um bom funcionamento do nosso corpo. E aí, quem, né, já ouviu falar, quem conhece as famosas fibras, pode estar se perguntando, mas e as fibras? Onde que elas entram? Não tá nem nos macronutrientes, nem nos micronutrientes, onde que elas se encaixam? Bom, as fibras, elas não foram citadas anteriormente, né? Porque apesar de elas serem muito importantes na nossa alimentação, elas não são absorvidas pelo nosso corpo, né? No processo de digestão, elas não são absorvidas como os outros nutrientes que a gente falou anteriormente. E por esse motivo, elas não são consideradas por alguns autores como nutrientes, né? Só por não serem absorvidas. Mas apesar disso, as fibras elas são muito importantes, então a gente precisa consumir fibras, elas precisam estar presentes na nossa alimentação todos os dias, né? Porque elas também trazem benefícios, elas também são importantes, elas atuam garantindo o bom funcionamento do nosso intestino, prevenindo, por exemplo, o câncer dessa região, né? Câncer intestinal. Previnem e ainda causam uma sensação de saciedade, né? De você estar satisfeito, né? Estar cheio, digamos assim. Então, diminui a absorção de colesterol, de gordura, óleo, açúcar, né? Alguns alimentos que, em grande quantidade, podem fazer mal pra gente, pro nosso organismo, né? Então, nesse caso, as fibras, elas também têm um papel importante aí, né? Que dá essa sensação de saciedade e evita que a gente consuma em grande quantidade coisas que podem nos fazer mal, né? Às vezes a gente come uma coisa e não cai muito bem, né? Nosso organismo rejeita. E a maioria das vezes é porque a gente comeu aquilo em uma quantidade muito grande, né? Então, nada em exagero faz bem, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, aí a gente já vê um outro papel muito importante da gente consumir fibras no nosso dia a dia. E alguns alimentos ricos em fibras são as frutas e as verduras, né? Todo mundo sabe, já ouviu falar, é muito importante consumir frutas e verduras, é muito bom, mas por quê? Tá aí o motivo, tá? Garantir um bom funcionamento do nosso intestino, né? E evitar que a gente coma outras coisas em grande quantidade que podem acabar fazendo mal. E é isso, nessa aula, nessa primeira parte, a gente queria passar isso mesmo para vocês, explicar um pouquinho do que são os nutrientes, em quais alimentos a gente encontra eles, e para que na próxima aula que a gente vai falar sobre o sistema digestório, a gente vai falar sobre cada etapa, né, do processo de digestão, vocês vão entender como que o nosso corpo absorve, né, consegue retirar, digamos assim,
os nutrientes desses alimentos que a gente consome, tá? Então, primeiro vocês precisavam entender aí o que são esses nutrientes, em quais alimentos eles estão, tá bom? Para que na próxima aula vocês consigam entender melhor o processo de digestão. E é isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.